agradecer mais uma vez a participação de todas e de todos, né, no atendimento aí à nossa chamada, ao nosso convite. Nós estamos preparando também os certificados de participação por dia, né? Daqui a pouco a gente já vai mandar a nossa lista de assinaturas da frequência. Dizer que é uma alegria muito grande a gente poder, nesses 2 últimos dias, né, ontem e hoje, falarmos de questões, né, que envolvem a FAV e com os nossos servidores da universidade, né? Ontem nós tivemos uma questão importantíssima no cenário que a gente está vivendo sobre da formação e da educação a respeito da internacionalização na UFG, sobretudo na Faculdade de Artes Visuais, debates, encaminhamentos, né, que já estão sendo direcionados. E hoje a gente tem o plano de comunicação da Faculdade de Artes Visuais. Eu me lembro que uma das reuniões em que o cenário da educação, ou o cenário, né, nacional em relação ao ensino superior público brasileiro já mudava, né, após 2016, né, nós tínhamos, após 2018, na verdade, nós tínhamos um cenário um pouco diferente. Falávamos da importância da comunicação, das nossas ações, das nossas pesquisas, das extensões, daquilo que nós produzimos dentro do ambiente acadêmico, sobretudo na arte, no design, na arquitetura, que são áreas que, em determinada escala, elas não alcançam, né, a necessidade primeira da população. Então, a gente tem como meta, né, comunicar mais e comunicar melhor, né, aquilo que a gente faz. Então, quero agradecer a Kátia, né, a possibilidade de compartilhar conosco o projeto, o plano, né, e ouvir dos colegas também, numa segunda parte, as contribuições, as colaborações. Quero dar as boas-vindas aí a todo mundo e que a gente consiga, então, organizar todo o nosso processo. Lembrar sempre, né, pessoal, que todos esses acessos aqui pelo Google Meet, somente pelo e-mail institucional, para evitar qualquer tipo de problema, como a gente teve na terça-feira, né, na quarta-feira. Então, convites aos estudantes, a qualquer membro, né, da comunidade da FAV, ingresso somente pelo e-mail institucional, tá bom? Então, fiquem atentos aí os professores que têm mais de uma conta, né, observarem qual conta que estão logados para que não aconteça de entrar no e-mail pessoal e a gente não autorizar a entrada, tá bom? É isso. Kátia, então, tem aí à sua disposição o tempo para a sua apresentação, para as suas colocações. Vamos lá, então. Muito obrigado, Kátia. De nada. Bom dia a todos e todas. Me apresentando um pouquinho para quem está chegando agora na FAV, eu sou a Kátia Ana, eu sou coordenadora do núcleo editorial e programadora visual, eu sou técnico-administrativa. O núcleo editorial, entre outras funções de auxílio na produção de materiais gráficos, de livros, tem a seção de comunicação, que cuida dos canais oficiais de comunicação da FAV, que hoje a gente tem o YouTube, o Instagram e o Facebook, além do site institucional, e também do espaço físico. Então, a comunicação ela abrange esses espaços digitais e físicos. Esse ano, né, por motivos óbvios, ficamos encarregados quase exclusivamente o ano inteiro dos canais digitais, né, por conta do trabalho remoto. E falando em pandemia, esse ano fomos muito exigidos, porque por conta do distanciamento, os canais digitais, eles serviram de, ainda que eu não sei se foi efetivamente alcançado esse objetivo, mas de certa forma creio que foi de manter o contato entre a unidade e a comunidade universitária. Nos primeiros momentos, repassando informações, principalmente
as decisões de cancelamento do semestre, essas coisas mais institucionais que era importante as pessoas estarem sabendo, e ao longo do tempo a gente realmente continuou com essa função de servir de uma ponte entre a comunidade e a unidade, não perder esse vínculo apesar do afastamento. Então, nesse sentido, o plano que foi apresentado o ano passado, né, que foi aprovado em conselho diretor, ele foi, assim, essencial para a gente saber, assim, além das metas e dos objetivos que a gente tinha, para ter uma noção da função dessa sessão, da nossa função, trabalhando com essa questão da comunicação. Então, o plano foi essencial para isso, e esse ano, como a política de comunicação, ela se iniciou em 2018, e a tendência, e eu acho que o caminho natural, é esse processo de planejamento, de incluir a comunicação como uma área essencial também dentro das atividades, né, das unidades e também da própria UFG. É importante a gente, para esse ano, fazer novamente esse planejamento. Então, o que eu vou apresentar aqui, e é um esboço ainda, então esse momento aqui é essencial para vocês terem acesso a esse esboço, antes, inclusive, da votação em conselho diretor, que vai acontecer semana que vem, e esse momento aqui é o momento da gente trocar ideias, críticas, sugestões. Esse vai ser um espaço livre para essas manifestações acontecerem. Então, antes de eu começar uma breve apresentação aqui, eu vou disponibilizar aqui no chat alguns links que eu vou citar, inclusive o link completo para acessar o link do plano de comunicação completo, porque a apresentação que eu vou fazer agora é uma apresentação extremamente pontual, de coisas que tiveram uma certa relevância, porque o plano de comunicação ele é muito longo. Ano passado, para cada área de atuação, tínhamos estabelecido ações a serem feitas. Então, na primeira parte do plano, que realmente analisa o que foi feito, o que não foi feito, é uma parte muito minuciosa que eu acho que é interessante vocês lerem. Se eu ficar falando aqui, pode ser um pouco tedioso, porque a gente já vem, assim, de uma semana de muitas reuniões, e eu acho que o que é interessante aqui é mais a conversa. Então, ser uma comunicação de duas vias, e não somente um monólogo aqui. Então, resumindo, o plano é dividido em 3 partes. A primeira faz essa análise do primeiro plano, o que foi feito, inclusive o que aconteceu sem que a gente não tinha previsto, uma demanda que surgiu naturalmente por conta do trabalho remoto. A segunda parte, ela traz as propostas para esse ano, para as áreas de comunicação da FAV, e a gente tem uma área de apêndices que lá estão as estatísticas dos canais de comunicação, e também o resultado de uma pesquisa de opinião sobre os canais, que nós fizemos. Então, foi divulgada e foi feita de dezembro a janeiro uma pesquisa geral, aberta com todo mundo, sobre a opinião sobre os canais, quais dos nossos canais que as pessoas tinham preferência para acessar, e também um espaço para sugestões. Infelizmente, a gente tem uma amostragem muito pequena de respostas, foram só 118, que levantam algumas questões que talvez foi um período meio complicado, né, para a gente fazer essa pesquisa, por conta do final do ano,
né, aquele processo todo e o cansaço, né, acumulado durante um ano, talvez isso tenha prejudicado, mas de qualquer forma, há sugestões e um pouco do que a gente conseguiu perceber nos resultados da pesquisa vai ser levado em conta para as propostas que a gente traz aqui. Fizemos também uma segunda pesquisa com apenas os organizadores e as equipes que participaram das transmissões no YouTube, e também, infelizmente, tivemos uma participação muito baixa, apenas 4 respostas, mas, de qualquer forma, vamos levar em conta as sugestões, os comentários que chegaram até a gente. Então, eu vou iniciar a apresentação agora, e aí, no final dessa apresentação, a gente discute, podemos ter perguntas. Só um minuto que eu vou iniciar aqui. Vocês estão me ouvindo? Está tranquilo? Tudo certo. Tudo certinho. Kátia, tudo certo, viu? Alto e bom. Uhum. Vou começar agora. Está visível para todo mundo a apresentação? Agora está. Sim, beleza. Ok. Então, essa, como eu falei, uma apresentação assim bem resumida, com pontos principais a respeito do que foi feito o ano passado e propostas para esse ano. Eu esqueci de colocar os links no chat. Assim que eu terminar aqui, eu faço isso, 1000 perdões, porque o ideal era vocês estarem acessando antes. Bom, a equipe do Núcleo Editorial, que é o departamento que está encarregado dessa função da comunicação hoje, sou eu, a Kátia, o Renato Cirino, que ele é técnico em audiovisual, e o Edivaldo, o Ed, que é técnico em artes gráficas, só que no momento ele está em afastamento para fazer o mestrado. Então, nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, a equipe se constitui de mim e do Renato, que entrou o ano passado, que ele voltou do afastamento e foi integrado à equipe do núcleo. Em 2019, no segundo semestre, tivemos o apoio de um estagiário, mas, infelizmente, ele só pôde ficar 6 meses, então, 2020, trabalhamos só eu e Renato, e eu faço aqui uma menção honrosa ao nosso colega Wilder, que, assim, generosamente nos auxiliou no processo de implantação das transmissões ao vivo. Então, sem a parceria dele com o Renato, esse apoio, inclusive no primeiro momento, de pesquisar a melhor forma, a melhor ferramenta de ser feita essas transmissões, o Wilder teve uma participação importantíssima e eu não poderia deixar de citá-lo aqui. Apesar dele pertencer a outro departamento, ao LAI, da FAV, a presença dele, a ajuda dele foi importantíssima nesse período. Bom, em 2020, dentre as ações previstas e implementadas, e que eu acho que são essenciais, porque a identidade visual da FAV foi implementada e feita o acompanhamento da atualização da nova assinatura, que anteriormente era apenas, era uma outra configuração tipográfica, e agora ela não é uma marca, é uma assinatura institucional, que sempre ela tem que estar inclusa a marca da UFG. Essa é uma das determinações da política de comunicação da UFG, e é uma implantação que foi feita para todas as unidades da UFG. Então, se vocês andarem pelos sites, as assinaturas seguem esse padrão. E assim,
essa assinatura é uma assinatura que ela gera muitas polêmicas por conta de questões principalmente técnicas, porque quando foi feita essa proposta, provavelmente ela não foi pensada para aplicação nos sites, então a gente tem um problema grande de legibilidade e tem um problema grande, assim, quando são feitas reduções. Infelizmente, não temos autonomia para fazer nenhum tipo de alteração, inclusive uma das obrigações quando encaminhamos materiais para serem divulgados pela SECOM, nos canais oficiais da UFG, a assinatura atualizada é um dos requisitos, e se não fizermos isso, os materiais não são publicados. Não sei em que pé que está na SECOM no momento. A SECOM é a Secretaria de Comunicação, que é responsável pela implementação da política de comunicação. Em que pé que está essa questão desses ajustes na assinatura, porque é uma coisa que já é uma discussão que já vem caminhando há uns bons 2 ou 3 anos. Bom, enquanto isso não é decidido, continuamos seguindo a recomendação oficial da UFG da política de comunicação. Esse ano também, comemorando 60 anos da FAV, foi feito um concurso para a escolha de um selo comemorativo, que são as 2 imagens abaixo, né, integrados a essa assinatura oficial. O selo ele foi desenvolvido pelo Alexandre Guimarães, que ele é um egresso da FAV, e atualmente ele é um docente no IFG, no Instituto Federal de Goiás. Então, durante o ano de 2021, preferencialmente, o selo comemorativo de 60 anos será inserido nos materiais oficiais de divulgação. Também tivemos uma parte muito importante e que levou realmente um processo de preparação anterior, antes da mudança do template, que foi a atualização dos sites. Essa atualização dos templates dos sites, ela começou seguindo a hierarquia. Então, primeiramente foi o site oficial da UFG, depois os departamentos ligados diretamente à reitoria, né, às secretarias, às pró-reitorias, e por último não. E aí passou para as unidades acadêmicas, e depois que o site das unidades acadêmicas já passaram, né, por essa atualização, se estendeu para os sites derivados, né, de cada unidade. Então, esse é o template atual do site da FAV. Os sites institucionais, eles usam um gerenciador de conteúdo, assim, no formato, assim, WordPress, que ele facilita o processo de publicação, especialmente naquelas unidades onde o técnico responsável por fazer essa atualização não tem conhecimentos, né, de web design ou conhecimentos básicos, enfim. Então, esse gerenciador, ele é um pouco limitado, reconhecemos isso, mas pensando de forma global na universidade, é uma ferramenta útil, pensando naqueles departamentos que não possuem uma equipe capacitada para isso, porque os cargos específicos de técnico em artes gráficas ou programador visual estão em pontos estratégicos da UFG, na FAV, na SECOM, na FIC, no CIAR. Então, tem unidades que realmente não conta com o pessoal disponível para fazer isso. Depois, essa atualização ela foi feita sob orientação da SECOM e do SERCOMP. O SERCOMP é o departamento que cuida da área de informática, que dá o suporte técnico quando há algum problema no site, de acesso, de certificado, enfim.
Depois da atualização do site principal da FAV, essa atualização ela foi repassada para os sites derivados, que atualmente são 5, que é os 2 sites dos 2 programas do Projeto Cidade, do Arte e Cultura Visual. Relacionado ainda ao Arte e Cultura Visual, tem um site próprio para o Seminário Internacional, que é organizado hoje, se não me engano, ele é bianual e ele é internacional. E um período ele acontece aqui, outro período no Uruguai com a universidade parceira. Além disso, tem também o site do Arte na Escola, que é um projeto da FAV, com o programa geral, o do Arte na Escola. Temos também o site da Galeria. Esses sites, a seção de comunicação, nós damos o apoio, no caso de se precisar produzir alguma imagem, ou se tiver alguma dificuldade no acesso, mas o serviço diário de atualização, inclusive no processo de adaptação do template, alguns departamentos tiveram que fazer um estudo exaustivo, e aqui eu destaco a Juliana, do Arte e Cultura Visual. Eu acompanhei esse processo, então eles tiveram que fazer uma reestruturação do conteúdo para encaixar nesse novo template, e eu não posso deixar de citar, então, os colegas que são responsáveis pelo site e participaram desse processo, que, além da Juliana, eu vou citar o Ruiter, a Lorena e o Gleison. Então, pela nossa equipe reduzida, foi essencial ter essas pessoas responsáveis em cada departamento por fazer essa manutenção do site, que no caso específico dos programas da pós, tem uma importância essencial, porque é o espaço onde os alunos vão procurar informações, se informarem, enfim. Eu deixo aqui o meu agradecimento a eles. No site da FAV, além desse processo de adaptação do template, fizemos algumas alterações, alguns ajustes no conteúdo. Especificamente, pensamos nos espaços dos projetos de pesquisa, das ações de extensão, e, infelizmente, ainda, o EBI, ele é um sistema que ele não te permite, assim, muita variação do conteúdo, ele é bem limitado. Eu deixo aqui um exemplo, aqui nessa primeira imagem, de como é a página de ações de extensão hoje, que anteriormente ela fazia um link direto com a planilha, e às vezes a pesquisa de informação era um pouco complicada, então conseguimos dar um formato um pouquinho mais dinâmico, fazendo essa separação entre os projetos, os programas, né, e a partir de agora, fazendo essa atualização, porque sempre as ações de extensão têm o fluxo, né, de registro, né, e então essa página, a partir de agora, ela é alimentada também em parceria com a CAEX, que estiver atuando, porque o sistema que nós temos acesso, que é o SIGA público, ele é um sistema que ele é muito, assim, tem as informações básicas que é possível acessar, né, das ações que estão acontecendo na FAV, mas assim, não tem uma atualização constante do caminhar daquela ação. Então, o ideal é fazer esse contato direto com quem está fazendo o manejamento, né, dessas ações, levando para o conselho diretor. Vamos fazer isso também com as pesquisas, que ainda também é um trâmite de acesso a essas informações meio complicado. Eu pedi a Gisele, se não me engano, é a coordenadora, né, que tem essas informações, então eu solicitei a ela e ela solicitou a PRPI, então tem um certo trâmite
que pode prejudicar um pouco essa constante atualização das informações. Criamos também uma página de publicações para reunir os e-books, as revistas publicadas pela FAV, e resultado de pesquisa, né, de disciplinas, inclusive, e encaminhamos e-mails solicitando quem tivesse e-books, o envio desse material para fazermos essa reunião de conteúdo, e a ideia é que essa página seja um arquivo desse material que é produzido. Inclusive, começamos a fazer essa alimentação em 2020, mas estamos inserindo e-books produzidos também anteriormente, porque é importante reunir esse material, que tem muito material produzido, resultado dessas pesquisas, mas que eles estão espalhados, então pensamos que é interessante fazer a reunião desse conteúdo num só espaço, inclusive em termos de acesso e também em termos de registro, porque as pesquisas, o resultado dessas pesquisas faz parte da memória da FAV, e a questão da memória da FAV é um pouco complicado, porque o que é feito, o que acontece, isso não é registrado, então, ao longo do tempo, acaba se perdendo. Então, essa página tem esse objetivo também de servir esse processo da gente conseguir reunir um pouco dessa memória, né, do que acontece dentro da nossa unidade. O Renato, ele tem um conhecimento avançado e uma curiosidade a respeito de programação, então esse ano ele conseguiu fazer uma subversão da estrutura do EBI, o espaço das profissões. Criamos uma página especial de apresentação básica sobre a FAV, falando sobre os cursos. Incluímos também nessa página uma série de vídeos que foi produzido pela UFG e está disponível no canal, e são vídeos com alunos de cada curso falando sobre o curso. Então, essa página tem essas informações básicas, tem os vídeos desses alunos falando sobre o próprio curso, então é uma página voltada para quem quer entrar na FAV, quer algumas informações, então é uma página que tem animação, que tem alguns efeitos. O mês passado, recebemos também um pedido uma consulta, na verdade, da professora Adriana, a respeito de um espaço virtual para ela colocar o conteúdo que será produzido pelo projeto Fanzinoteca Virtual. Então, aproveitamos, ela passou para a gente, né, um pouco do texto, do conteúdo da pesquisa, e pensando também em atender uma demanda que ela já tem sido feita para a gente pelo Braulio, de pensar em espaços para a divulgação desses conteúdos um pouco menos frio, como uma página padrão do EBI, e desenvolvemos um layoutzinho básico, e o Renato conseguiu incluir alguns efeitinhos. Então, a gente tem essa proposta de página para ser uma página única para cada pesquisa. Então, a lista de pesquisas, ela vai continuar na página na área dos projetos, na página de pesquisas em desenvolvimento, e clicando na pesquisa que a pessoa quer dar uma olhada, vai abrir essa página especial que vai reunir esse material. No caso da pesquisa da Adriana, como vai ser uma biblioteca, a gente vai ter, além das informações básicas que vem ao final, vai ter o link para esse material para ser acessado. Então, é um esboço ainda de uma página que pode ser implementada dentro do site da FAV. Passando para as redes sociais, o Instagram foi
dos dois espaços virtuais, que é o Instagram e o Facebook. Ele foi o espaço que tivemos uma atividade maior, inclusive por conta de ser uma rede que ela está sendo muito mais usada hoje do que o Facebook. Então, no Instagram, além das informações institucionais, desenvolvemos mini campanhas para fazer uma interação maior com as pessoas, porque, assim, um pouco diferente do Facebook, a gente percebe que no Instagram a comunicação ela é muito mais de duas vias, e eu acho que, justamente por ser uma rede social que está sendo muito utilizada, é um espaço que é interessante fazer essa relação, que não é apenas de passar informação, mas de tentar pequenas interações. Então, tem uma campanha permanente que é o Conheça a FAV, com vídeos inicialmente, sobre os técnicos que compõem a FAV. Inclusive, antes da divulgação, tem até uma pesquisa nos stories para saber se você conhece aquela pessoa. Até hoje, o Braulio é a pessoa que todo mundo conhece, de todo mundo que participou, só 10% não conhecia ele. Então, vai ser uma campanha permanente que começou a ser estendida para os docentes. A título de informação, tem aqui, é um print da página inicial no Instagram, tem as outras campanhas que fizemos, além de inserir aqui também informações institucionais sobre a FAV, inclusive nesse período de isolamento, os e-mails, os contatos, né, de cada departamento. No Instagram, a gente teve realmente um crescimento muito grande e, através da análise, a gente percebe que o nosso público é um público bem local, a cidade que mais tem acesso aos nossos perfis ainda é Goiânia, então as nossas publicações, querendo ou não, são publicações muito dirigidas para essa comunidade FAV, principalmente é o público principal. Em maio, tivemos uma solicitação de uma discente do Projeto Cidade, porque iria iniciar transmissões do Projeto Cidade, do evento Pensando o Projeto, Pensando a Cidade, dessa vez virtualmente, e a Marília Rezende nos procurou, falando do evento, e fazendo a sugestão de que, como seria necessário criar uma conta no YouTube, né, porque por conta de fazer essas transmissões ao vivo, ser uma coisa para ser gravada, registrada depois, ela nos deu a sugestão de criar um canal do YouTube da FAV. À época, isso analisamos, e pela presença do Renato, que já tem um conhecimento prévio de edição de vídeo, de gravação, enfim, criamos o canal da UFG. As transmissões do Projeto Cidade foram as primeiras que fizemos, além dessas 41 transmissões que tivemos, foram feitas também produções de vídeos pelo departamento, então tivemos 39 vídeos, né, boa parte deles relacionado ao projeto, àquela campanha que acontece lá no Instagram e também é replicada no YouTube, que é o Conheça a FAV, de vídeo de capa, e é importante citar aqui, a gente tem um vídeo que ele foi gravado em 2017, mas é um vídeo tão completo sobre o espaço, sobre os cursos, que colocamos ele como destaque. Então, fizemos a edição final, mas a gravação e a primeira edição foi feita pelo egresso da FAV Dustin, e deixamos aqui também o agradecimento à Noeli, que fez a edição das gravações que foram feitas do Joia, que aconteceu em 2019, tínhamos 2 câmeras e a gente conseguiu fazer a gravação de algumas apresentações,
e a Noeli, assim, gentilmente fez a edição e disponibilizamos no YouTube. Então, deixo o agradecimento aqui a essas 3 pessoas que participaram desse processo de instalação do nosso canal do YouTube, que apesar de ter pouco tempo de existência, né, foi ao ar em maio de 2020, tivemos uma resposta bem interessante. Então, hoje temos 808 inscritos, no total de 12.501 visualizações, 152 mil impressões e 3.749 horas de visualização. Então, é um resultado muito interessante, mas também é um canal que ele nos obrigou, ou pela própria característica do material publicado ali, ser um material que usa imagem e som, né, de pessoas, tivemos que ter esse cuidado, além de fazer a solicitação do uso de imagem e som de quem aparece nas transmissões, também de ter cuidado com o direito aos autorais, porque o YouTube, ele é uma plataforma que ele é muito rígida nesse sentido. Então, inclusive, se caso o canal seja reincidente, se utilizar algum conteúdo que tem uma restrição de uso de imagem ou de som, o canal pode ser até excluído. Então, por conta disso, desenvolvemos um processo que até esse momento sabemos que ele é bem burocrático, inclusive até para a gente trabalhar com ele é bem complicado, inclusive dentro das novas propostas, uma delas é rever a forma como isso ocorre. Dentre os recursos que tivemos esse ano, além da integração do Renato à equipe, desse apoio extra do Wilder, e também a gente teve uma conversa, e eu acho que isso foi bem importante, principalmente quando começamos a fazer a produção de novos conteúdos, tivemos uma interação muito, muito de perto com o Braulio, com a Eliane, porque por ser um canal institucional, tivemos um certo receio em relação até que ponto e qual nível de interação e que linguagem seria pertinente ser usado no canal, principalmente no Instagram, e é um canal que ele permite uma certa informalidade, mas por conta de ser um canal institucional, a gente tem um limite que naquele início foi um limite muito tênue. Então, essa troca de ideias diretamente com o Braulio e com a Eliane foi essencial para conseguirmos ir acertando o tom, né, do Instagram. Então, em termos de recursos materiais, eu não citei aqui, mas é importante assinalar que durante o período de trabalho remoto, tivemos autorização para trazer os equipamentos que a gente usava, então eu trouxe o Mac que eu usava, o Renato também levou para a casa dele, porque apesar de ter alguns programas aqui no meu notebook, outros eu não teria, então foi muito importante a gente ter essa autorização para trazer esse equipamento para trabalhar em casa. Além disso, através de recursos do curso de especialização em design estratégico, fizemos a assinatura de 2 programas, de 2 sistemas que eles são, na verdade, acessados online, que é o MLabs, para agendamento de postagens. Então, através dele, a gente consegue fazer 99% de atualização do conteúdo do Facebook e do Instagram. É uma assinatura anual que começou em julho e vai até julho desse ano, e custou R$ 118,80 para a FAV.
Fizemos também a assinatura do StreamYard, que também é uma assinatura anual, que se encerra em agosto de 2021, ao custo de R$ 1.416,02, ou, à época, $240, e, novamente, é importante ressaltar, com recursos do curso de especialização em design estratégico. E foram também recursos extremamente importantes para a gente conseguir fazer a manutenção dos canais e também dar um ar mais profissional e trabalhar principalmente a identidade visual dos eventos e das transmissões que aconteceram no canal do YouTube. Bom, por fim, essas são as principais propostas para o Plano de Comunicação 2021. No documento completo, essas propostas, algumas elas são esmiuçadas, então aqui eu trouxe um panorama geral do que é proposto. A primeira proposta, e eu acho que isso é essencial de ser discutido, é oficializar o Comunica-FAV. Por quê? Essa demanda da comunicação, ela foi surgindo naturalmente e ela foi sendo atribuída ao técnico que conseguiria atender essa demanda. Então, até de 2018, para os anos anteriores, nós tínhamos apenas o site da FAV e, posteriormente, foi criada uma página no Facebook. Então, esse conteúdo ele era atualizado à época, pela Enia, pelo Renato e pelo Wilder Dolai, e o núcleo editorial, a gente se dedicava apenas à produção de materiais gráficos e edição de livros. Então, Enia se aposentou, Renato entrou de licença, e a política de comunicação começou a ser implementada, então foi necessário indicar um agente de comunicação da FAV para ser essa ponte. Se não me engano, o primeiro designado foi o Ed, e posteriormente foi criado um novo canal do Instagram, e depois iniciou, inclusive, essa preparação para esse agente de comunicação trabalhar no desenvolvimento de um planejamento estratégico de comunicação. Então, inclusive, uma coisa que eu acho que se modificou quando essa responsabilidade passou para o Comunica-FAV, porque anteriormente, por conta, inclusive, das próprias demandas que o LAI tinha, as publicações elas partiam de solicitações e um pouco assim de replicação de conteúdo. Então, efetivamente, a comunicação ela não era uma comunicação ativa, como é hoje no Comunica, porque acho que naturalmente a gente teve que ter uma postura mais ativa, de não somente esperar que a notícia chegue até a gente, mas ir atrás dessas notícias. Então, diariamente a gente faz uma ronda nos sites, faz uma ronda nos perfis institucionais, inclusive algumas notícias que a gente publica, a gente vê nos perfis pessoais de algumas pessoas. Então, a comunicação hoje, ela tem essa função mais ativa, e tem sido uma demanda que a cada dia aumenta. Então, eu acho que é muito importante pensar dentro da estrutura da FAV, onde está a seção de comunicação, se ela ainda vai estar dentro do núcleo, porque, inclusive, dentro do regimento do núcleo editorial, que, se não me engano, foi aprovado em 2019 em conselho, a comunicação é essa comunicação passiva, de receber a informação e publicar nos canais que tem acesso, né? Inclusive, nesse item do regimento, até especifica que essa área da comunicação ela não prevê a criação de notícias. Então, então é interessante que isso seja pensado dentro da hierarquia da FAV.
A segunda proposta, como eu já antecipei anteriormente, é rever os procedimentos de solicitação de publicação, de solicitação de transmissão, para que seja menos burocrático, e uma das opções e uma das sugestões que temos é tirar esses processos, no caso das transmissões, do SEI e transformar isso num formulário único, para ser um único lugar onde essas solicitações puderem ser feitas. Fizemos um formulário já de teste para as autorizações de uso de imagem essa semana, então a gente está começando a avaliar as possibilidades do Google, do formulários do Google, e percebemos que é interessante criar esses formulários e reunir essas solicitações num único espaço, né? Inclusive, para facilitar, e aí eu já chego no terceiro tópico, a divulgação dos canais e, inclusive, como solicitar publicações. Ano passado, no plano a gente fez essa previsão, mas eu acho que teve uma falha, que foi não incluir os discentes nesse grupo que pode fazer essa solicitação de publicações. Apesar deles poderem fazer isso hoje, não fizemos nos e-mails que mandamos. Eu acho que essa informação de que é possível fazer essa solicitação, ela não chegou até os discentes, né? Então, esse ano, revendo esses procedimentos de publicação, de solicitação de publicações, a ideia é, durante o ano, fazer a divulgação dos canais, deixar isso de forma mais clara, inclusive onde encontrar os arquivos necessários, né, do uso das assinaturas, ou até mesmo de templates. Então, e abarcando todas as três áreas, as quatro, se a gente for pensar nos terceirizados, de quem pode fazer essa solicitação de publicação. Porque hoje chegam, né, algumas notícias para a gente, mas ainda a gente acha que ainda tem projetos que, talvez por não saberem que isso é possível, não chega essa solicitação de divulgação para a gente, porque inclusive vai facilitar o levantamento de informações, por exemplo, para fazer a alimentação do site, da página de publicações no site da FAV, né? A próxima proposta eu já mencionei em cima, que é pensar nesse modelo de páginas especiais para as pesquisas. Outro ponto importante é renovar a assinatura do MLabs e do StreamYard. E, caso retornemos às atividades presenciais, né, pensar nessa adaptação do que a gente tem feito para o presencial. Nos canais em si, Instagram, Facebook, o site, isso não vai mudar muito. Para o YouTube, sim, porque na ocorrência de eventos presenciais, a gente precisa ver se é possível fazer, além do encontro presencial, essa transmissão no canal, de como isso pode ser feito, se temos equipamento disponível para isso, se vamos ter uma equipe disponível para fazer essa transmissão e essa captação, né, para o canal do YouTube, e também retomar o processo de atualização dos murais, né, dos murais fixos, dos murais, desculpa, é que tem um nome próprio que eu estava usando, mas dos murais que os expositores, que quem está chegando agora, infelizmente eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar, mas na FAV a gente tinha, no piso 1 e no piso 2 do prédio, murais específicos para os departamentos, murais para uso livre, para divulgar eventos, e também tínhamos expositores grandes
que ficavam espalhados ao longo dos corredores, e durante esse processo de readaptação, os expositores, eles passaram a ter uma função, alguns de exibir trabalhos, outros de exibir eventos que estavam acontecendo no auditório, na galeria, e também eu estava no processo de reservar para a sala de exposições do Expolab. Então, retomando as atividades presenciais, essa atualização dos canais fixos de comunicação, ela vai ser retomada. Eu peço desculpa se eu falei demais, e eu encerro agora minha apresentação, e estamos livres aqui para fazer a discussão. Deixa eu só parar. Aí. Bom, muito obrigado, Kátia, né? Assim, enquanto as perguntas aqui, as estruturas acabam sendo finalizadas, né? Quero agradecer a sua apresentação, bem como fazer menção aí a os agradecimentos que já foram colocados aqui no chat, né? Assim, a você, ao Renato, ao Wilder, né? Que tem colaborado bastante com o núcleo editorial. E a gente está nessa perspectiva, né, de crescimento, né, de desdobramento do editorial num outro departamento, num outro núcleo de comunicação, né, de forma a ter um pouco mais de autonomia tanto para uma área quanto para a outra, né? Então, quero reiterar aí os nossos agradecimentos, o reconhecimento pela sua atenção, né, ao núcleo editorial como coordenadora, e também em relação à comunicação, que nesse ano de 2020 ficou bastante atípico, né? Nós tivemos que literalmente nos virar aí com aquilo que a gente tinha de materialidade, também de potencial humano para desenvolver as atividades, né? Então, a gente teve período de licença, né, de 2 técnicos que nos ajudavam, né, mas Ed e Renato com um retorno no ano passado, e Ed agora retornando, né, daqui a alguns meses, talvez retorne já de modo mais efetivo. Mas é isso, enquanto os nossos colegas vão se organizando. Ontem, e para adiantar, Kátia, ontem nós tivemos uma reunião com os coordenadores, nossa reunião bimestral. Há uma demanda, né, em relação aos cursos de graduação, é uma demanda técnica e uma demanda também humana, né, uma demanda de atualização do site. Eu queria que você falasse um pouco, né, dos limites que a gente tem de programação dentro desse modelo que a Universidade Federal de Goiás adota, né, que é um template do WordPress, né, assim, tem algumas limitações. Além dessa limitação de programação, ela também tem uma limitação de armazenamento, né? Então, não adianta muito a gente falar um pouco de sites muito elaborados e com bastante conteúdo, porque a gente tem também uma limitação de armazenamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, já contemplando aí, né, uma necessidade de atualização e também de manutenção dos sites dos cursos de graduação. Então, nesse período de atualização dos sites, a Sercomp e a Secom fizeram um estudo de todos os sites da UFG e perceberam uma quantidade enorme de sites desatualizados, sem novas informações, há mais de 3 anos. Então, o que foi determinado, inclusive, eles fizeram a instrução normativa a respeito disso, a limitação de sites das unidades. Então, foram mantidos os sites de cursos que já tinham, e agora, assim, para fazer a requisição de um site, é preciso que já tenha todas, assim, a estrutura do site montada, e isso passa por aprovação da direção.
justamente para evitar a criação de sites que não vão ser atualizados ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu já tinha até conversado com o Cláudio somos responsáveis apenas pelo site da FAV. O site que existem dos programas, da galeria, do Arte na Escola, não passa pela gente, essa atualização, ela é feita pela equipe do departamento. Então, o que tem que ser pensado pelo grupo dos cursos é importante ter um site para o curso e ao longo do tempo, não pensando somente agora nos próximos 2 anos, mas daqui a 10 anos, os coordenadores, com todas as atividades, vão ter tempo para fazer essa avaliação constante, para estar de olho no que está acontecendo e estar sempre colocando coisas novas, porque uma das coisas da instrução normativa é a exclusão sumária de sites que não têm uma atualização constante. Inclusive, essa até o que a gente está até olhando os sites que tem da FAV, quando já tem muito tempo sem ação, a gente dá um toque para a equipe, porque tem essa possibilidade de exclusão. Então, eu acho que não tanto de armazenamento, mas de manutenção desses sites que é o problema, que, no caso, é uma decisão que não passa por mim, passa pela direção, e é preciso levar essas questões em conta. Quem que vai fazer a atualização desses sites? Daqui a 4 anos, quando o template, sei lá, a UFG decidir mudar o template, quem vai fazer esse processo? Porque um site, ele é um espaço que ele precisa ser pensado a longo prazo também, inclusive essa recomendação de saber quem que vai fazer essa atualização, quem que vai estar sempre perto, de perto acompanhando o canal, eu faço a extensão, inclusive, para as redes sociais, porque é interessante ter canais próprios dos cursos, mas é importante, e eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que foi decidido no plano de comunicação, é importante planejar o conteúdo desse canal. Então, pensando até, chega, sei lá, os alunos e alguém que esteja interessado pelo curso, entra num canal, num espaço que não tem atualização, que, sei lá, tem postagem a mais de 5 meses. Então, assim, a objeção que eu faço é nesse sentido, de pensar a longo prazo e fazer o planejamento desses espaços, porque não tem equipe técnica, dos técnicos administrativos, para se encarregarem disso. A secretaria acadêmica, ela cuida da atualização das páginas dos cursos de graduação, justamente porque é uma informação que chega direto para eles, então a gente não tem acesso a essas informações. Então, essa parte de troca de coordenador, de novo regimento, é feita periodicamente, sempre, pela secretaria acadêmica, e a secretaria acadêmica, além disso, essa é a área que eu acho que é o máximo que eles conseguem fazer em termos de atualização de conteúdo dos cursos, porque já tem muitas outras atribuições. Então, o que fica não temos pessoal técnico para fazer isso. Quem vai se responsabilizar pela manutenção desses canais? Né? Eu acho que a questão nem é arquivamento, nem é isso, é a longo prazo, como esses canais vão se manter. E, Braulio, desculpa eu entrar em outro tema, mas eu acho que também tem um pouco de relação com isso. E eu acho que é importante essa discussão retornar
em algumas das sugestões que a gente teve nas pesquisas, foi sugerido, nossa, vocês podiam criar um espaço para os trabalhos de conclusão de curso da graduação. Só que a gente realmente faz esse processo de divulgação, mas o registro desse material acadêmico, ele passa por um processo que ele é institucional, como acontece com as teses e as dissertações dos programas de pós-graduação, que ao final, o próprio aluno faz a requisição de inclusão desse material no repositório da UFG. O Ravi tinha entrado em contato comigo e eu participei desse processo inicial, né, de ver como isso podia acontecer. O Euler, na secretaria acadêmica, já tem acesso ao repositório, já passou pelo treinamento, está capacitado para isso. Inclusive, o processo é super simples, assim, em contato com a biblioteca. É feito um curso e tem um material de apoio, e a inclusão desse repositório passa pela biblioteca, que em caso de problemas avisam, enfim. Tem institucionalmente um espaço para fazer para incluir esses trabalhos de graduação, e já é uma atribuição que foge à área de comunicação, porque institucionalmente, e se não me engano, na avaliação dos cursos, me parece que isso vai contar. Então, é interessante isso ser pensado, porque isso, inclusive, vai ser um novo procedimento a ser inserido no processo, né, dos TCCs. E aí, a sugestão que eu faço é que isso seja discutido em conselho diretor. Eu acho que eu consegui responder. Se não, pode perguntar de novo. Não, sim, eu estava dizendo a questão técnica, porque a gente tinha, além dessa questão da atualização, que ela está prevista na instrução normativa, eu até publiquei o link dessa instrução normativa aí no nosso chat, só para, quer dizer, não só da atualização, da manutenção, como você bem colocou, né, porque isso também acaba infringindo uma questão aí de sites desatualizados. Eu me lembro que numa reunião com a SECOM houve, né, uma estimativa, né, da quantidade de sites que existiam, né, dentro do domínio ou que eram periféricos à universidade, né, e como que isso estava tentando ser organizado, né? Então, a questão da manutenção e a questão técnica, a manutenção, ela sobrepõe a questão técnica de fato, né? Então, inscritos aqui, Kátia, o professor Camilo e a professora Eline também pediu a palavra. Camilo, depois o professor Eline. Ok. Oi, Kátia, parabéns aí pelo trabalho, né? A gente gostou bastante do trabalho de vocês, vocês estão bem profissional e dando muito apoio para a gente nesse momento aí, que é muito difícil, que a gente demanda muito também, né? E eu acho que essa demanda desses novos tempos também, elas são importantes agora, que eu imagino que a gente vai precisar cada vez mais, né, usar o meio aí da internet como uma forma de divulgação do nosso trabalho, e eu acho que, e aí na avaliação, nas nossas avaliações também, cada vez mais o impacto social vai ser importante, né? E aí a divulgação aí na internet acaba sendo um elemento chave, assim, para a gente mostrar aquilo que a gente faz, né? Então, acho que esses canais de divulgação vão ser muito importantes, né? A gente tem uma ideia estava pensando nesse sentido de ampliar a divulgação dos trabalhos e das possíveis, né, contribuições que a gente pode ter socialmente com esses trabalhos que a gente faz e que hoje muitas vezes ficam só internos dentro da universidade, né? A gente está aí eu tenho um projeto de extensão que é um fórum, que é aquele que vocês já deram apoio também nas transmissões, e que a ideia era fazer um site para poder divulgar
esse material, né, que é feito das pesquisas dentro da universidade. É interessante esse que você mostra, assim, das páginas especiais para pesquisa, né, às vezes pode ser também, assim, páginas especiais para projetos, né, que aí pode entrar tanto projeto de pesquisa, quanto de extensão também. E eu fiquei pensando também que se a gente não podia, eventualmente, fazer alguma coisa assim, por exemplo, ter um projeto de extensão específico, tem um site fora do UFG, mas aí nessa interface oficial da UFG, a gente teria, por exemplo, ou lá na parte dos cursos de graduação, aí a gente teria, assim, por exemplo, a página do curso de arquitetura, teria a página de projetos especiais. Aí a gente poderia, aí abria, por exemplo, vamos supor, esse do fórum, para dar um exemplo, abre a parte do fórum, tem informações básicas, mas aí tem um link para ir para o site fora, que aí a gente pode, com mais liberdade, mexer com os alunos, né, porque aí a perspectiva seria, assim, os estagiários, bolsistas, ou monitores do laboratório ficariam responsáveis pela condução disso, né? Hoje a gente conseguiu uma bolsa de uma aluna de Probec para mexer com esse site, né? Aí nossa dúvida era até assim, não, a gente entra com um site, por exemplo, como o Arte na Escola, que é um projeto de extensão também, e monta um site institucional, ou a gente faz um site paralelo, e ali a gente tem, no site institucional, a gente tem só uma notícia com link para o site obrigatório, né? Porque a ideia também é tentar fazer uma espécie de que o pessoal chama assim de um yearbook, né? O livro do ano, assim, de todas as pesquisas nas disciplinas que foram realizadas naquele ano. Então, a gente fazer uns templates, assim, para cada disciplina, para o professor poder apresentar a disciplina dele de uma maneira mais simplificada para a gente conseguir publicar. E aí a gente estava nessa dúvida de qual seria, mas talvez isso é uma coisa para a gente conversar e amadurecer com mais tempo também, como que a gente poderia fazer isso, né? Então a ideia era divulgar as pesquisas e os trabalhos que estão sendo feitos na área do laboratório de processo de projeto, né? Minha dúvida é mais assim, então a gente poderia, se a gente vai pensar se a gente pode pensar essa coisa de um link, se a gente consegue a gente faria um site mesmo com esse compromisso de atualização com os bolsistas, né? Não sei qual que seria a sua dica para a gente com esse problema aí, porque eu tenho até um plano de trabalho já aprovado para ela desenvolver esse site, né? E aí eu estava na dúvida de qual era a melhor maneira de fazer. Uhum. Então, é possível, primeiramente, estender aquela proposta. Gente, só me desculpa que eu preciso de um chiclete que baixou o nível de açúcar aqui. As ações de extensão, assim, é possível a gente expandir a ideia daquela página de pesquisas para cada um especial, a gente pensar para as ações de extensão, isso é possível. Olha, oficialmente não há impedimento de criação de sites externos, mas são aquelas condições que eu falei para vocês, tem que pensar realmente quem vai ser responsável. E uma coisa que me preocupa de serem bolsistas é que há um prazo de vencimento desses contratos. E um problema de encarregar pessoas temporárias disso é que isso pode quebrar o processo de criação e atualização desse conteúdo. Havendo essa criação desses sites externos, a gente divulga sem problema nenhum, mas infelizmente a gente não pode dar suporte nenhum em relação à atualização ou ajudar no processo de criação desse conteúdo. Então, e em relação ao Arte na Escola, a Valéria até colocou aqui no chat, o Arte na Escola ele é um programa permanente, porque inclusive tem uma parceria com o Arte na Escola Nacional. E o Arte na Escola, inclusive, tem uma equipe própria
tem uma técnica administrativa, que é a Lorena, disponível para fazer os atendimentos do programa. Se até a Valéria quiser se manifestar para explicar um pouco como é que funciona, porque o que eu sei é que o Arte na Escola, ele é um programa permanente dentro da FAV, né? Então, não é um projeto temporário. Eu respondi? Ô, Kátia, eu posso fazer a minha pergunta também, porque tem a ver com o que o Camilo falou. Sim, pode. É possível. Espera aí, deixa eu pôr meu videozinho aqui. Então, bom dia, eu queria também parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. E no Laboratório de Arquitetura e Urbanismo, no LAU, a gente tem uma mesma demanda. A nossa ideia era criar um site do laboratório não vinculado a um projeto específico de extensão ou de pesquisa, onde a gente pudesse divulgar os projetos que estão vinculados ao laboratório e a produção desses projetos, né? Eu sei que é complicado esse tipo de coisa, todas essas questões que você já falou aí sobre questão de manutenção do site e tudo, mas no nosso caso, a gente pensou que, como o laboratório, ele é um espaço também de estágio e de extensão, a gente poderia ter continuamente monitores do laboratório que poderiam trabalhar nessa questão. Além do mais, a gente tem a Lívia ali, que pode dar um suporte para nós nesse sentido, né? Eu acho que tanto em relação ao suporte ao laboratório de processo de projeto, quanto em relação ao LAU. E a gente só queria saber o caminho mesmo, uma orientação, assim, se a gente poderia criar um site oficial dentro da FAV, com os dados bem básicos mesmo, e com esses links que aí cada professor no seu projeto vai nutrir e vai disponibilizar esse material. Porque é super importante, na nossa área de arquitetura e urbanismo, agora no mestrado, a CAPES está cada vez mais exigindo e valorizando a produção técnica, além da produção bibliográfica. E nós temos muitos trabalhos de extensão, de relevo, né, que trabalham com a comunidade, que tem uma repercussão social grande. Então, se a gente tivesse um site que tivesse essas informações disponibilizadas, isso, eu acho que somaria muito a avaliação do nosso programa de mestrado, porque uma coisa é você fazer um relatório anual, que você tem que ficar compilando todas as vezes um monte de informação, e outra coisa é você ter essa informação ali, que qualquer avaliador da CAPES entra e olha, se ele quiser ele entra na pesquisa. Olha, a gente queria disponibilizar até os textos, a gente tem muitos textos publicados em eventos antigos, que agora as pessoas não têm mais acesso, né? Ou às vezes textos que não foram publicados, relatórios de iniciação científica que tem um conteúdo muito interessante, que é uma produção nossa e que ninguém tem acesso, ninguém conhece, né? Recentemente, nós fizemos aquele inventário de arquitetura moderna em Goiânia, né, nas casas, que é um trabalho enorme, tem 9 volumes, são muitas imagens. A gente tem solicitação de pessoas até fora de Goiânia que gostaria de conhecer o trabalho, e a gente não tem como disponibilizar. Então, é um trabalho que a gente faz, é um material que a gente tem ali, são uma série de documentos, e que é invisível, né? Não é visto, não é citado, não é conhecido. Então, essa é uma preocupação nossa também. A gente queria, talvez, uma assessoria de vocês nesse sentido, de como que a gente poderia ir, aos poucos, caminhando para poder criar essa condição. Então, a solicitação... desculpa, te cortei. Não, só isso mesmo. Obrigada. De nada. A solicitação para a criação dentro do servidor, o passo a passo hoje primeiro, elaborar todo o conteúdo do site, então prever os menus, prever o conteúdo de cada página, o que vai na página inicial, a partir desse template básico, e fazer essa solicitação para a direção, que aprovando solicita para o SERCOMP. Funciona dessa forma, então nem passa pela gente. A gente pode dar uma ajuda pontual
mas participar ativamente desse processo não temos condição. Certo. Mas então é possível ter pelo menos esse lugarzinho ali institucional. Sim, vocês podem fazer a solicitação, mas aí, como eu informei, vai depender da direção e da Sercomp autorizar. Uhum. Certo. A Sercomp, só uma dúvida, a Sercomp não tem assim um número mágico assim que eles falam, você pode ter tantos sites por unidade, ou depende aí da negociação? Vai depender, inclusive assim, da pertinência de ter um outro site e desse conteúdo já tá pronto, então não há o limite, mas aí tem essas condições, né, sendo o site aprovado e essa atualização, ela ficar parada, não ocorrer por no mínimo 120 dias, o site é excluído. Tem mais alguma questão? Tem uma pergunta aqui do Cláudio, se sites fora do domínio da UFG, ufg.br, são institucionais. Se não me engano, eu posso estar enganada, mas pela instrução normativa e pela política de comunicação, não. Os sites institucionais são aqueles vinculados ao servidor da UFG, que tem o final ufg.br. Mais alguma questão? Oi, Kátia. Perdão. Valéria? Não, Kátia, eu peço desculpa, eu estou com um problema aqui no som, na conexão, hoje está pior do que os outros dias. Há alguma dúvida sobre o programa Arte na Escola que foi perguntado? Se vocês têm alguma dúvida que querem perguntar? E em relação porque o Camilo, porque o Arte na Escola, né, é um programa, então, e é um programa permanente, então como é que funciona essa parceria com o Arte na Escola Nacional? O Arte na Escola, ele começou como projeto de extensão, em 2003, e depois ele virou um programa de extensão, então, ele reúne várias ações, ele reúne, né, que seriam os projetos, os cursos, as ações externas, né, também, antes ele tinha o empréstimo de material, que era até hoje. Valéria, acho que seu som cortou. A minha internet está muito ruim, gente, então eu vou tentar falar mais devagar para ver se eu consigo. Então, desde 2003 até hoje, aí ele virou um programa, né, e hoje o programa ele desenvolve todas essas ações dentro da extensão, né, então por isso é um programa. Então, desde quando ele virou um programa, né, então aí também nós temos uma sede do Polo, que é lá no setor universitário, né, no Museu Antropológico, onde o Polo funcionava com a questão da midioteca e da formação, continuada para professores, né, do município. Então, o nosso contato, hoje acontece dentro do GEFOR, que é a Gerência de Formação de Professores do município de Goiânia. A gente tem essa ação do Polo dentro da gerência de formação e agora, por causa da pandemia, o Polo está fechado, né? Ou seja, o nosso espaço está funcionando só de forma digital mesmo. Então, as nossas ações vêm acontecendo de forma digital, como todas as outras, né? Então, por isso, desde esse período, criou-se esse link dentro do site da FAV para hospedar esse programa de extensão. Obrigada, Valéria. Só complementando, o Cleomar colocou aqui um artigo sobre a criação de novos sites, e é isso mesmo.
E a solicitação para essa autorização acontecer é via direção. Mais alguma pergunta? Oi, Kátia, eu levantei Sim? a mão aqui, eu não sei se tem alguém. É porque eu dei um jeito aqui no meu computador que eu não estou vendo ninguém. Não, E eu estou com medo tranquilo. de mexer e sair da reunião. Só um minutinho, Lucas. Claro, Só um minutinho sim. para fazer justiça à ordem de inscrição. A Juliana se inscreveu, depois você, pode ser? Claro, tranquilo. Obrigada, Braulio. Desculpa aí, Lucas, mas tá tranquilo. Se quisesse falar, estava tranquilo. Não, primeiro agradecer, né, a Kátia, o Renato, o Wilder, o trabalho que eles estão fazendo e dando todo o amparo para a gente na manutenção do site do programa de arte e cultura visual também, né? Está sendo um trabalho árduo, mas muito bom de executar, tem o apoio deles. E eu só queria ressaltar uma coisa, assim, a pergunta que a professora Eline fez, e algumas coisas que ela falou, como a gente está tendo essa experiência no programa, né, compartilhar a experiência. Nós, lá no Arte e Cultura, professora Eline, a gente tem feito, assim, estruturado o site de uma forma que várias publicações, né, várias ações dos professores e dos alunos vão ficar, vão se encontrar dentro do site mesmo do Arte e Cultura Visual, sem a necessidade de criação de uma página paralela, né, para que isso aconteça. Então, as atualizações, as inserções desses arquivos e até mesmo de alguns eventos, ela está acontecendo dentro da própria página do programa, para evitar essa quantidade de página paralela, porque, como a Kátia falou, é importante perceber e manter essa atualização, e não é uma coisa simples, assim, é simples, mas é trabalhoso, né? E quando você tem página demais, acaba que você tem que ter um processo, assim, de acompanhar, né, todas, e pode ser que você se perca em alguma e o site vai embora. E a outra coisa que a Kátia falou também, que eu ressaltar que é importante e que é um trabalho que parece simples, mas não é, pela quantidade de pessoas que a gente tem que acompanhar, é essa captação das notícias, do que está acontecendo, né, do que cada um está participando, se participou de um evento, se vai dar uma palestra online, né, então a gente está um pouco mais de auxílio agora, assim, na arte e cultura visual. A professora Leda está aqui para confirmar. Então, as pessoas estão mandando para a gente por e-mail algumas coisas, né, de participação, de divulgamentos que a pessoa está fazendo, o professor, o aluno, ou publicação que algum aluno fez, né, de algum livro, de algum HQ, mas esse fluxo, ele precisa ser bem entendido e respeitado, porque não é simples você sair todos os dias buscando as notícias nos sites da UFG para fazer a replicação daquilo que é importante e ainda ter esse apoio, né, dos docentes, dos discentes, nessa divulgação para deixar o site sempre bem atualizado. Porque senão, realmente, se for o passivo, né, só o receber, a gente não consegue manter o site redondinho atualizado. Então, só as duas dicas, uma que dá para trabalhar dentro das nossas páginas, ainda que elas não sejam tão bonitinhas quanto a gente gostaria, né, que tivesse mais efeitos e tal, mas dá para manter atualizado e legal, sem um desdobramento muito grande de páginas, né. É isso. Obrigada, Kátia, Renata, Wilder, pessoal. E a gente ainda vai dar muito trabalho para vocês. Né? Tamo aí. Obrigada. De nada. É o Lucas agora? Lucas. Acho que sim. Peço desculpa, Juliana, que a internet está caindo o tempo todo e aí eu não verifiquei aqui a ordem.
Bom, primeiro parabenizar aí, em nome da Kátia, toda a equipe, pela comunicação, o trabalho que vocês têm desenvolvido, sobretudo neste período aí de pandemia, com a visibilidade que se deu a todos os trabalhos desenvolvidos à distância. Então, parabenizar aqui, manifestar aqui, parabéns a vocês. Kátia, a minha pergunta assim, é pontual, se ao invés de criar uma nova página, se é possível criar dentro do site da FAV alguma aba específica, e aí a pergunta que eu faço é direcionada e complementar ao que foi discutido na, na reunião de ontem, né, do planejamento de internacionalização. Ficou expressivo e evidente assim, o quanto é urgente pensar aí a visibilidade de todas as ações internacionais que a FAV e os professores desenvolvem. E aí eu fico pensando se seria possível pensar uma aba assim, tipo FAV Internacional, não sei, em que pudesse ver, não a tradução de conteúdos diretamente da FAV, mas de tudo que se publica no site, mas veicular nessa aba conteúdos específicos vinculados à internacionalização, né? Então, publicações, o professor Cleomar ontem apresentou uma série de atividades que têm sido desenvolvidas no projeto que ele está acompanhando, enfim, que vários professores desenvolvem ações dessa natureza. Recentemente teve o professor Camilo aí com fórum permanente, com um ciclo de palestras internacionais incríveis, né? E para que isso não se perca aí ao longo das publicações, das notícias, se seria possível uma aba em que contesse essas informações, contesse informações dos alunos, não que replicasse o que está na DRI, mas que já tem editais, enfim, mas informações específicas da nacionalização. Uhum. Sim, é possível. Infelizmente, perdão, pela limitação de espaço que a gente tem no menu, a gente tem um limite, né, de 5 itens, a gente pode pensar dentro daqueles 5 itens onde melhor se encaixa esse link para uma página da Comint. A gente pode conversar isso depois, via e-mail, para ver onde fica melhor, inclusive fazer, não sei, notícias e postagens periódicas divulgando esse espaço que eu acho que é importante. Isso é possível de ser feito sem problema. E aí eu vou passar um pedido e ver se isso é possível fazer pela Comint, que o site, o formato, ele permite a tradução, se não me engano, eu acho que dá para escolher para inglês, espanhol, francês, e assim, quando a gente está lançando conteúdo, você lança o conteúdo em português e tem uma possibilidade dentro da edição da página, da notícia, de colocar o texto em inglês. Quando esse texto ele não é inserido, faz aquela tradução automática. Então, o meu pedido para vocês é, se é possível, ser feita a tradução, se não de todo o conteúdo, pelo menos os conteúdos principais da FAV, relacionado aos cursos de graduação. Então, eu queria ver com vocês, isso me ocorreu agora, porque realmente a tradução do site é uma tradução automática. Então, seria interessante, se a ideia é fortalecer a internacionalização, a gente ter um pouquinho de cuidado com essa parte em inglês. Sim, Leda, traduz, só que o problema é se essa tradução porque é uma tradução automática, se tem algum problema nessa tradução, né? Então, seria interessante que, se fosse possível, a Comint dar uma olhadinha nisso, ver Claro. se está traduzido certinho, se tem algum problema. Ótimo, Kátia. Acho que é importante aí essa discussão, porque é aquela tradução direta, assim, né? Do Google Tradutor mesmo. Eu vou verificar lá na DRI como é que tem sido isso, por exemplo, nos meios institucionais, no site, por exemplo, oficial da UFG, se tem havido uma equipe
de revisão dessas informações. E aí eu acho que talvez a gente pensar, depois a gente dialoga por e-mail, dentro, fiquei olhando aqui o site da FAV, por exemplo, a FAV, poderia ter ali uma abinha que seria a FAV Internacional, enfim, que divulgasse algumas informações, não sei como faria, mas a gente vai dialogando aí por e-mail. Obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção, acho que vai ser importante aí justamente para fortalecer, enfim, a internacionalização aqui dentro da unidade, dentro dos programas de pós-graduação, enfim, dentro do que a gente tem produzido. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. De nada. Mais alguma questão? Eu não sei se tem alguém inscrito. Pelo menos aqui, Kátia, nas inscrições, aqui no chat não tem. Nós estamos já com 1h e quase 45 minutos de atividade, né? Vou perguntar se a gente tem mais alguma questão. Se não, a Kátia também pode fazer as suas considerações. Eu queria só comentar uma questão que o Marcos levantou. Marcos, a gente está sempre com esse radar aí muito atento, né, a essas possibilidades de aumento da equipe. É uma necessidade que a gente tem a cada dia. Nós passamos por algumas dificuldades, né, assim, a universidade agora, não só a universidade, mas o Serviço Público Federal distinguiu uma série de cargos, né, e quando a gente tem a aposentadoria de servidor técnico administrativo, muitos desses cargos não retornam para a gente. Então, nós estamos com essa dificuldade, né? A Ene aposentou-se, a gente teve a extinção do cargo dela ela era arquivista, né? Que já não existe mais, né? Então, a aposentadoria por si só dos técnicos é uma questão, e as nossas solicitações também acabam sendo bastante limitadas, né, em relação às demandas do próprio planejamento do Poder Executivo e da universidade. Então, é só para dizer que a gente está atento a isso, né, assim, a gente está tentando ampliar também a possibilidade de campo de estágio, né, então, não só para as nossas áreas, e aqui eu faço um apelo, né, ao curso de design gráfico, né, para considerar o nosso núcleo editorial como campo de estágio, né, a considerar a área da comunicação como campo de estágio também para o design gráfico, assim como outros cursos também nos procuram, o curso de jornalismo, o curso de outras áreas, né, principalmente da FIC, que nos procuram para essas atividades de estágio, né. Há uma possibilidade da gente oferecer algumas bolsas, né, de estágio também, dentro do nosso orçamento, que está bastante comprometido. Vou atualizar vocês sobre o orçamento na reunião do Conselho Diretor. Nós não temos a aprovação do orçamento ainda, feita pelo Congresso Nacional, e há um corte, né, no orçamento previsto, né. Se esse corte passar, nós estamos numa situação bastante delicada em relação à manutenção da própria universidade. Então, eu penso que a gente vai avançar na medida que a gente consegue fazer esses progressos. Felizmente, a FAV é um dos lugares mais procurados para mobilidade entre os técnicos administrativos. A gente tem uma procura alta, né, de pessoas que querem vir para a FAV para trabalhar. Isso aconteceu com alguns colegas técnicos administrativos que estão conosco, e a gente tem conseguido fazer algumas adequações a depender do perfil que nos procura. Então, não só a mobilidade, mas também até atendimento, né, atendimentos especiais da pró-reitoria de pessoas, no que diz respeito a receber colegas, né, que estão em uma situação de trabalho inadequada, né, ou por questão de saúde, que procuram outras unidades para atuação. Então, a FAV tem sido parceira da ProPessoas nesse sentido, e isso tem aberto alguns canais de atuação da unidade nesse aspecto de recursos humanos para essas atuações, tá? Então, é um cenário um pouco mais limitado, aí, tentando responder à questão do Marcos, que eu acho que não era uma questão só dele, né? Acho que muita gente também pensa
né, havendo tanta demanda e tanta necessidade, por que não trazer mais gente para essa atuação, tá? Bom, se não houver mais nenhuma questão, não sei se aqui no chat apareceu. Sim, nós vamos encontrar isso, viu Marcos? Né? Vamos encontrar. Não havendo, queria passar a palavra para a Kátia, para as considerações finais. Não sei se Cláudio também quer falar logo após. E em seguida a gente já pode encerrar as nossas atividades desta manhã. Kátia? Bom, eu acho que todos teve acesso ao plano completo que eu passei no link, mas de qualquer forma, tem um grupo de compartilhamento de informação no e-mail, eu vou passar para todo mundo, para todos terem acesso, para dar uma olhada nesse material, antes do conselho diretor, onde ele vai ser apreciado para votação. Então, até esse período, estamos abertos às sugestões. O processo de comunicação, a gente já tem uma boa caminhada aí de experiência, mas a cada dia a gente tem que aprender novas coisas. Eu acho que esse ano exigiu isso de todo mundo, né, de aprender, porque a situação, ela tomou uma dimensão que a gente não estava acostumado, e nesse sentido eu peço compreensão, né, porque muitas vezes a gente não tem condições de atender, né, as demandas, e isso o que a gente consegue fazer dentro do que a gente sabe que vai conseguir prestar o melhor atendimento possível, né? Então, eu peço essa compreensão, porque a realidade que a gente vive na FAV, na UFG, infelizmente não é, né, uma realidade ideal. Idealmente, a equipe tinha que ser, sei lá, no mínimo umas 4 pessoas, mas enquanto isso não acontece, e como eu acho que já foi reiterado aqui no chat, e até muitas vezes que eu falei aqui, a comunicação é um ponto estratégico. Então, vamos fazer o que é possível ser feito dentro dos recursos que a gente tem e da capacidade que a gente tem de ir atrás, de aprender a fazer coisas novas. Esse ano, eu tinha um medo horroroso de fazer edição de vídeo, agora eu sei fazer, então é uma equipe que está sempre disposta a testar coisas novas. Então, o e-mail, eu ia falar as portas do Comunica, mas o e-mail do Comunica está aberto, né, para sugestões, para orientações, dentro do que a gente consegue fazer, e obrigado. Prontinho. Obrigado, Kátia. Tenho tido agora um pouco mais de contato, né, com a Kátia e com o Renato, virtual, mas temos, né? Então, assim, tenho percebido, assim, quanto os dois, eles são muito empolgados. Acho importante a gente ter empolgação na vida, né? Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Kátia é empolgado, o Renato é muito empolgado, né? São criativos, e nunca falta vontade deles de fazer sempre coisa boa, né? Eles sempre querem fazer coisas melhores, né? Nada meia boca, né, Kátia? Então, assim, parabéns por isso, por esse zelo. Eu agradeço a sua fala, acho que foi bem esclarecedora, todos nós entendemos perfeitamente, né, todo o processo, e vamos tentar ajudá-los também, para vocês fazerem um bom trabalho. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Brau, se você quiser falar alguma coisa, está disponível à vontade. Isso. Agradecer mais uma vez a Kátia, né, a Renato e o Wilder, que formam o trio aí da comunicação. O Wilder emprestado ali do audiovisual, né, e informática. Sem essas pessoas, a gente estaria bastante deficiente nessa área, né, reconhecer o trabalho, o entusiasmo, como você bem colocou, e tem uma coisa característica dos dois, principalmente Kátia e Renato, que é o critério, né, são muito criteriosos e sabem dizer não com muita tranquilidade, inclusive para a gente da direção. Então,
ficar registrado aqui o nosso reconhecimento, a parceria, né, e dizer que para a gente da direção, né, eu e Eliane, que tivemos mais tempo, né, com vocês, é sempre uma alegria reconhecer e ver o crescimento dessa área dentro da Faculdade de Artes Visuais, aliás, que é uma área que tem sido já cobiçada pelas instâncias superiores, mas eu tenho blindado aí a comunicação da FAV. Não vou deixar ninguém sair daqui da FAV de forma a comprometer a nossa atividade. Já estão todos avisados, né? Já estão fechados com a FAV. Muito obrigado, Kátia, obrigado a todas e a todos, e até na próxima semana. A gente retoma na quinta-feira, dia 18, às 9h30, dessa vez às 9h30, né, com a extensão e a curricularização da extensão, e na sexta-feira o nosso conselho diretor. Muito obrigado, viu? Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos os elogios aí do chat. Um bom feriado a todos, a todas.